Olá, muito boa tarde. O processo de canonização do Padre Cruz recebeu um impulso significativo com o encerramento da fase diocesana, uma ocasião para olhar hoje este homem de igreja e a sua espiritualidade. Para tal temos connosco o Padre Dário Pedroso, jesuíta e vice-postulador da causa de canonização do sacerdote Francisco Rodrigues da Cruz, que conhecemos como Padre Cruz. Boa tarde, obrigado por estar aqui no programa Eclésia. É um grande caminho este daqueles que se esforçam e trabalham pelo reconhecimento de santidade do Padre Cruz, que em muita gente é um dado adquirido, não é? A noção e a sensibilidade da carga espiritual e de santidade deste homem. Sem dúvida, para muita gente no tempo dele, porque já o chamavam por santo, nos primeiros anos depois da morte, enquanto o processo começou, e eu julgava que isto estava um bocadinho arrefecido, esquecido, mas não está tanto como algumas pessoas pensam, porque de facto um bocadinho para Portugal inteiro a figura, a oração ao Padre Cruz, o exemplo dele, continua a ser qualquer coisa de muito vivo. Quando temos uma celebração no cemitério de Benfica, habitualmente 2 ao ano, exceto este ano por causa do Covid, até o Covid se meteu com o Padre Cruz. Temos uma celebração no dia 29 de julho, que foi o dia do nascimento dele, e outra no dia 1 de outubro, que foi o dia da morte. E vem gente de Melgaço, de Monção, de Gondomar, de Feira de Espada à Cinta, e eu fico admirado como vêm caminhonetas de peregrinos, porque vêm para visitar o jazigo e para rezar ao Padre Cruz, e se podem, ainda passam por Alcochete, a terra onde ele nasceu e onde foi batizado. Portanto, é verdadeiramente um santo que está vivo na alma, no coração, nas famílias. É algo extraordinário. Para mim também foi uma surpresa. Esta empatia e esta vinda de pessoas de pontos tão distantes do país também tem a ver com o raio de ação da presença pastoral do Padre Cruz. Ele percorreu o país também, não ficou dúvida. Reduzido a um sítio, viajou bastante pelo país. Viajou muito. Eu até acho extraordinário, se não fosse os dados que estão escritos e que são históricos e verdadeiros, eu até duvidava que pudesse ter viajado tanto naquele tempo. Estamos muito nos anos 20, nos anos 30, ele morreu em 48, ele só do território de Portugal insular e continente, só não visitou uma ilha dos Açores, de resto visitou tudo. Visitou, quer dizer, foi para estar, para pregar, para confessar, como ele disse da última vez que foi à Ilha da Madeira, lhe perguntaram: ó Sr. Padre Cruz, com esta idade e já tão doente, o que vai fazer à Madeira? Visitar os presos. Foi a resposta. E de facto ia todos os dias à cadeia durante o tempo que temos um diário que ele escreveu, todos os dias que teve foi visitar os presos à cadeia. E Portugal inteiro. É curioso, eu já li muito desse itinerário dele, pessoal, escrito por ele, sobretudo em postais que ele escrevia de todo o lado à irmã que vivia em Alcochete, coisa parecida com esta. Estou em Melgaço, amanhã sigo para Viana, no dia seguinte espero ir ao Porto e de tarde seguir para a Guarda. E depois, talvez sexta-feira, já esteja em Lisboa. Veja um itinerário naqueles tempos que não havia os comboios que há hoje, nem ele tinha automóvel privado, nem motorista. É de facto eu acho que não houve conselho nenhum de Portugal onde ele não fosse pregar. É um homem, podemos dizer, com um sentido pastoral muito à frente do seu tempo. Sem dúvida. E sobretudo o homem dos pobres. Ele, como diria o Padre Francisco hoje, ele cheirava às ovelhas, porque era lá que ele se sentia bem, no meio dos pobres, dos doentes, dos marginais do seu tempo. Das periferias, não é? Sim, das periferias, como hoje usamos mais esse termo, e sobretudo os presos eram o seu encanto. E há
não posso com certeza de falar muito dessa experiência, mas a relação dele com os presos, não só no Limoeiro, mas em qualquer sítio onde ele fosse, que houvesse cadeia, ele tinha que ter licença para ir visitar os presos, ir confessar os presos. Calcula, meu caro amigo, que uma vez até conseguiu que a autoridade, não sei se da Câmara, se da cadeia, foi pedir licença, já que tinha visitado os presos mais que uma vez e confessado, se os podia levar à igreja paroquial. E quem o recebeu disse: mas o senhor padre sabe o que está a pedir? Então os presos vão fugir, não fogem não, fique sossegado. Dê-me licença, eu vou com eles. E foi, e celebrou missa, e deu-lhes a comunhão, e voltou com os presos para a cadeia. Digamos, é um homem com uma sensibilidade de anúncio muito própria neste tempo. Ele não tem, digamos, aliás, tem o desassombro de propor o Evangelho ou de começar a rezar nos locais menos expectáveis, não é? E consegue envolver as pessoas nesse processo, não é? Bom, também é verdade que, como era muito conhecido, era mais fácil. Se eu hoje entrasse num comboio e pedisse às pessoas da carruagem toda que rezassem comigo o terço, se calhar era uma ave rara. Mas como alguns o conheciam, era muito comum ele entrar num comboio e pôr toda a gente a rezar o terço de Lisboa a Porto. Ou pelo menos 1 ou 2 terços. É porque as pessoas tinham uma empatia por ele. Eu sei de terras que me dizem ainda hoje que quando já se tinha avisado que o Padre Cruz havia de vir naquela semana. Às vezes o dia não era muito fácil porque ele depois demorava mais dias, né? Mas que quando tocasse o sino a rebate já sabiam que era ele. E a igreja enchia-se. Nas Taipas, por exemplo, tenho vários testemunhos, até de um padre jesuíta que está em Timor, Padre Felgueiras, vai fazer 100 anos, que está em Timor, era rapazito, e lembra-se do Padre Cruzleiro, tocava o sino e a igreja enchia-se, porque ele falava uma linguagem que tocava o coração das pessoas. E mesmo os não crentes, ou o pouco praticantes, tinham por ele uma estima fora do vulgar, pronto, porque eu ia dizer que ele respirava santidade. Era. Estamos na fase de encerramento do processo diocesano. O que é que se segue? O que é preciso para que este processo avance? Bom, primeiro, o Sr. Cardeal, porque a causa está na Diocese de Lisboa, o Sr. Cardeal marcou o dia 17 de dezembro para o encerramento da causa no processo diocesano, como disse muito bem. Encerramento que vai ser uma sessão solene na Igreja São Vicente de Fora, na Igreja, e, portanto, as pessoas estão convidadas para poder participar neste momento tão grande para a Diocese e para Portugal e para a Companhia de Jesus, porque ele morreu jesuíta. É uma história também bonita perceber isso. Então, significa que, a partir de agora, o processo fica entregue à Sagrada Congregação e, de algum modo, é agora visto, analisado e ou poderá haver duas coisas que eu gostava muito que a segunda fosse por diante. Haver um milagre para poder ser beatificado ou o Papa dispensar de um milagre e beatificá-lo mesmo assim, porque é tal a fama de santidade e já foi um processo tão longo e há tantos e tão belos testemunhos do que ele viveu, mas o certo é que encerra-se o processo diocesano e passa para a Congregação dos Santos em Roma. Seria a chamada canonização equipolente que faz dispensa do milagre. Acha que o Papa Francisco, se perceber bem esta identidade deste homem, encontra aqui muito também da sua perspectiva de igreja, da sua capacidade de agir pastoral? Sem dúvida. E poderá ser movido pelo Espírito Santo a pôr este homem a ser conhecido no mundo inteiro e a ser um modelo para a vida sacerdotal.
vivemos hoje de outra maneira. É verdade que sim, temos até outras facilidades, mas a santidade, a vida interior, a oração, a paixão por Jesus Cristo, o sentido da adoração eucarística que ele tinha, o amor aos pobres, as visitas diárias à cadeia, isto põe este homem como uma luz para iluminar a formação dos seminaristas, a vida dos padres, começando para a minha, que ler e saborear os escritos do Padre Cruz e perceber o que foi a vida dele, me tem feito muito bem. Eu tenho sido um favorecido. Mais que trabalhar pela causa, foi ele que me tem ajudado a viver e a amar e a servir de outra maneira. Falava há pouco do milagre. Há muita gente com histórias fabulosas, acontecimentos que atribui graças, não é, ao Padre Cruz. É muito importante que façam chegar estas descrições à causa, e muito importante toda a documentação científica, médica, de registros clínicos, não é? Sobretudo isso, porque cartas com graças e com testemunhos vamos recebendo quase todos os dias eu ia dizer de todo o mundo, mas é um exagero. Mas ainda há dias foi das Filipinas, que eu depois pedi que para lá, que nos dissessem como é que lá se conhece o Padre Cruz, nas Filipinas, e como é que há devoção ao Padre Cruz, nas paróquias, nas catequeses, que é uma coisa espantosa nas Filipinas. Mas não basta dizer que tive uma graça muito grande, é preciso a tal documentação. E se a graça se aproxima porventura da ação de Deus através de um milagre, então é preciso mesmo que haja um médico que testemunhe, que haja... não basta mandar numa carta, é preciso os documentos com carimbo, com testemunho verídico de quem tem autoridade científica, como os médicos que estavam a tratar o doente, ou outro milagre que não fosse esse. Porque na vida dele houve alguns. Eu não posso deixar de recordar alguns milagres que ele realizou, de curas de pessoas, de estar a dar pão a uma fila imensa de gente, e uma irmã que estava ao lado a dizer: olha que o pão não vai chegar, que há muita gente ainda, e ele disse: não te aflijas, Deus vai providenciar. E deu pão, e deu pão, e deu pão, a vila acabou e o cesto ainda ficou com pão. Um bocadinho ao jeito da multiplicação de Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho. É um homem que nos seus últimos anos de vida ele entra na companhia de Jesus. Como é que se dá este processo? Este processo dá-se porque ele quase durante 60 anos andou a pedir para entrar. Por um lado, percebo que a autoridade diocesana, atendê-la, a vida que tinha, a santidade que tinha e o trabalho pastoral que tinha, pusesse algum obstáculo. Por outro lado, a companhia, e ele era um homem já de uma certa idade, também doente, frágil, e afinal foi morrer com 80 e muitos. Mas depois, através de uma visita dele a Roma, que esteve com o nosso padre-geral, nessa altura, um polaco, Padre Ledokowski, e há um pormenor muito bonito que acabado o diálogo com o Padre Ledokowski, o padre-geral veio acompanhá-lo à rua, ao carro, e ajoelhou-se a pedir-lhe a bênção, porque ele tinha fama de santo. E o Padre Cruz ajoelhou-se porque tinha respeito pelo geral da companhia, na qual queria entrar. Entretanto, o processo foi resolvido e o Papa Pio XII, que era o Papa que governava a Igreja na altura, dispensou de fazer 2 anos de noviciado e fazer só um retiro de 8 dias e fazer os seus votos que ele fez. Foi ele que pediu que fosse no dia de São Francisco Xavier, dia 3 de dezembro, que era o seu santo predileto, o seu irmão, como ele dizia, o meu irmão, porque ele sentiu-se sempre muito jesuíta e por isso deixou em testamento que queria ficar sepultado
se assim os superiores achassem bem, sempre esta cláusula, se os superiores acharem bem, no cemitério que a Companhia de Jesus tem em Benfica, o jazigo. O jazigo da Companhia de Jesus. Esta identificação com São Francisco Xavier é também alguém que não ficava no mesmo lugar, viajou para o outro lado do mundo num processo de evangelização. O Padre Cruz também ele não tinha propriamente uma responsabilidade pastoral de paroquiar uma determinada paróquia. Ele tinha também esta liberdade pastoral de estar entregue à pregação. Universal, diria eu. Há um livro do Padre Foucault que tem como título Um Coração Universal, ou Um Amor Universal. Era assim o Padre Cruz, porque os párocos, os bispos, o requisitavam um pouco de todo o lado e ele não podia deixar de ir. Já cansado, já idoso e antes, mais novo, claro, já era sacerdote quando foi a implantação da República e o que ele fez nessa altura, até para defender os jesuítas, os seus irmãos, como ele já dizia. Mas, de facto, era esta ânsia de anunciar a palavra e de ir onde era preciso falar de Jesus e do Evangelho, onde era preciso consolar um doente, um pobre, onde havia uma família necessitada, o Padre Cruz não parava. Era um andarilho de Deus. São épocas algo distanciadas, os tempos hoje também são diferentes, mas há no seu agir, na sua herança espiritual, muito que se pode e que se deve aplicar ao concreto da vida e da ação da Igreja hoje em dia. Sim. Hoje, os pastores, não é, têm muito a aprender com o Padre Cruz. Sem dúvida, como diz o Papa, que temos que cheirar às ovelhas, temos que nos dedicar aos mais pobres, aos mais carenciados. Eu que agora, pela graça de Deus, vivo no bairro, na paróquia São Francisco Xavier, por acaso tem esse nome, São Francisco Xavier, um sítio onde o Padre Cruz gostaria de estar e de visitar, que tem muita pobreza, muita necessidade espiritual e humana, muita, não sei que percentagem, mas a grande maioria da paróquia são africanos, também muitos irmãos de raça cigana, onde há também muita droga, onde há tiroteios de vez em quando durante a noite, e eu acordo com o Padre Cruz sentir-se-ia lá bem, porque era o lugar mais carenciado, um dos lugares, não é o mais, e ele sentir-se-ia bem por estar ali, a ajudar, a visitar, a consolar, a distribuir as esmolas que lhe davam. Tudo o que lhe dava, ele dava. E às vezes, humanamente falando, até parece que de um modo, não diria desordenado, porque ele era alguém que se gastava para o outro. E gastava-se a ele e gastava tudo o que lhe davam. Posso contar um pormenor? À porta da igreja de São Domingos, na nossa Baixa de Lisboa, uma senhora passou-lhe para a mão um envelope com dinheiro para os pobres. E ele guardou no bolso. Daí uns minutos chega uma senhora pobre, chorosa, com uma situação de família muito dolorosa. O Padre Cruz tira o envelope e dá à senhora. A que tinha dado, que viu a cena, disse: Padre Cruz, o senhor sabe o que está a fazer, sabe quanto dinheiro aí ia. E ele disse: minha filha, a mim não me faz falta nenhuma e a ela vai-lhe fazer muito bem. Mas era isto continuamente, em todo o lado. Era um dar e um dar-se. Há também este trabalho da causa, não é? De divulgação deste homem. É alguém que importa reabilitar para o dia-a-dia da Igreja hoje em dia. O Padre Cruz é muito mais do que uma estampinha que está guardada dentro de um livro, não é? Sem dúvida. É um pastor, é um sacerdote a full time, porque ele era padre todo o dia, não tinha outras ocupações senão o seu ministério sacerdotal, a preocupação da oração do povo, das visitas, como disse, aos doentes, a tantos que ele ajudou a converter e
e a receber os últimos sacramentos, e os seus mais prediletos eram os presos. Há até uma descrição maravilhosa que eu tinha neste jornal, que se publica agora. Antes não havia este jornalzinho simples para distribuir aos milhares por Portugal. É também uma forma de divulgar a causa. E quem quiser é pedir para a causa, para a Rua da Madalena, e que foi uma homenagem que os presos do Limoeiro lhe fizeram. Que é uma coisa rara, os presos organizaram-se, mesmo os que não tinham fé, mas tinham-lhe tal amor, tal respeito, tal carinho, que fazem-lhe uma homenagem e prestam-lhe um ato de gratidão, porque se sentiam amados por ele, e ele se preocupava com com a família daquele que agora não tem que comer, ou com o filho que está doente e o pai está preso. E havia esta ânsia de dar e de se dar, sempre. Muito bem, Padre Dário Pedroso, muito obrigado por nos ter falado de Padre Cruz e deste processo diocesano que dentro de dias se vai encerrar. É também uma figura a reabilitar para o nosso cotidiano de igreja. Obrigado pela sua presença. Obrigado eu. É só lembrar que o dia será 17 de dezembro, às 3 da tarde, na Igreja São Vicente de Fora. Portanto, aqueles que quiserem comparecer poderão estar. Obrigado. Obrigado eu. Lembro que mais logo, pelas 22h45, ainda pode sintonizar a Antena 1 e acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.